Olá pessoas, sejam bem-vindas novamente ao meu canalzinho e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que ficou na minha cabeça há um tempo atrás. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas tem uma música que na minha época de adolescência foi tipo muito impactante pra mim, que é Last Resort de Papa Roach, é um rock. Pra quem não conhece, tá aí um trecho. Cut my life into pieces. E ele foi reimaginado recentemente pela banda Fallen in Reverse, só que com essa carinha aqui. Cut my life into pieces. This is my last resort. E isso fez com que eu pensasse um pouquinho sobre a questão das adaptações que rolam atualmente e também a parte das releituras, principalmente no audiovisual, né, com os vários filmes de heróis, adaptações de anime. Eu tenho sentido algumas coisas que acabam sendo também do reflexo do momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão sendo bem extremas quanto a isso. Que se não for uma cópia fiel e idêntica à obra original, é uma obra ruim. E bem, não é o caso. Levando em consideração que, e um adendo importante, eu não estou falando que todas as adaptações estão boas, ou são boas. Só que a gente precisa ir com a mente um pouco mais aberta quanto a algumas limitações que acontecem quando você vai adaptar uma obra. Principalmente quando você sai de uma animação, por exemplo, as características próprias da animação, onde você pode mexer no traço, você pode extrapolar expressões, partes do corpo, você tem vários ali artifícios que fazem a animação poder tirar o seu máximo daquele canal, que você normalmente não consegue adaptar para o meio do audiovisual quando você vai fazer vídeos com pessoas. Até porque, se você for realmente adaptar fielmente aquilo ali, e se for uma obra que depende muito e tipo, assim, muito pesada na questão dos efeitos visuais, meu irmão, aquilo ali sairia muito caro para ser adaptado para o cinema. Porque o tempo de renderização, a criação dos efeitos e o valor que você teria que pagar para um estúdio poderia encarecer em muito a criação da obra. E normalmente, quando você está adaptando uma obra, você está fazendo um teste para ver como o público vai aceitar aquela obra. E acaba que os estúdios eles liberam uma verba pequena para fazer esse teste. Então leve isso em consideração. E, por favor, minha gente, por isso que eu falo, vão de mente aberta para ver aquela obra. Porque sempre quando você vai adaptar aquilo ali, se o criador da obra não tiver responsável por todo o processo, você vai ter a assinatura de quem está fazendo a adaptação, o diretor, o roteirista, que seja. E, se não for um fã, ele vai fazer modificações. Como já falei antes, isso não quer dizer que a obra vai ser ruim. Só que é uma releitura, ele vai fazer modificações naquela peça. E isso é fato. Mas, novamente, isso não quer dizer que você tem que passar pano para qualquer obra e aceitar qualquer coisa que sair. Porque, pelo contrário, tem adaptações que, tipo, não é a questão da adaptação ter sido feita de forma errada, mas sim aquela obra final, o produto final daquela adaptação ter sido ruim. A gente tem alguns exemplos clássicos, como Dragon Ball, e alguns outros dentro do cinema. E assim, tirando a minha parte, eu também em alguns momentos vejo como um fã e sei que certos pontos poderiam ter sido adaptados melhor. Só que, hoje em dia, e principalmente por já ter sofrido previamente com essas coisas, eu vou muito mais de mente aberta e eu vejo aquilo ali como uma obra à parte, mas não a obra que eu realmente fui apaixonado e criou todas as emoções, as lembranças e memórias daquela época. Por exemplo, um que falam muito bem e que a galera curtiu, né? Pelo menos as pessoas próximas que viram me falaram bem, foi a adaptação de Samurai X. Foram 3 filmes, se eu não me engano, acho que eu só vi o primeiro, inclusive tenho que rever. E nem sempre. Mas só que é aquilo, né? Normalmente Hollywood, quando pega pra adaptar,
não fica lá muito bom. Mas um, por exemplo, que foi uma releitura, reimaginaram completamente, foi um dos filmes que eles fizeram de Cavaleiros do Zodíaco, não live action, em 3D, só que a dinâmica do filme ela foi completamente diferente. Ela foi modificada tendo só a história principal ali para eles explorarem, né? Os personagens e tal. E eu amei o filme. Para mim foi excelente. As batalhas, o desenvolvimento, lógico que foi corrido. Poderiam ter explorado um pouquinho melhor, porque eu falei. Também sou fã, queria ver mais daquela obra. Mas eu curti. Foi legal. E eu conheço pessoas próximas pra mim que odiaram porque falaram que não tinha nada a ver com a obra original. E como eu falei, não era pra ter. Ali realmente o objetivo era fazer uma releitura, uma nova visão daquela obra para o cinema. Porque eles pegaram um anime de 50 e lá vai fumaça episódios, na verdade deve ter pego metade mais ou menos, e adaptaram para o cinema, para 2 horas de filme. Você tem que levar tudo isso em consideração. Quem está adaptando, se está sendo supervisionado pelo criador da obra, quanto eles têm de orçamento. Cara, tem muitas variáveis ali que vão impactar no final. Então, gente, o que eu queria passar é realmente isso. Parem de ser preconceituosos e eu aconselho muito que vocês vão mais de mente aberta para avaliar aquela obra por ela mesma e não pelas memórias que vocês têm passadas. Lógico que de vez em quando não dá pra fazer, se for uma obra que você ama muito, mas pelo menos diminuir um pouco isso, porque aí você vai ter uma experiência cinematográfica, se você for ver no cinema ou em casa que seja, mas uma experiência muito mais agradável. Então é isso. E falem aí pra mim se tem alguma obra, alguma adaptação de obra que você curtiu, seja desenho, jogo, que você achou que foi uma ótima adaptação aí nos comentários, e também as piores que vocês viram. Eu acho que das piores, assim, de longe, Dragon Ball, porque é um filme muito fraco por si só. E uma adaptação que eu gostei, nesse momento eu não tenho em mente. Mas, por exemplo, essa releitura de Cavaleiro do Zodíaco foi uma que eu gostei muito e vou deixar aí até na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada e caçarem depois. Isso se eu não botar na tela antes, né? Mas tudo bem. Então é isso. Se vocês gostaram, se vocês quiserem ver alguma coisa também, deixem nos comentários. Por favor, deem aquele joinha para que a plataforma identifique que é um conteúdo interessante, para que a gente possa levar ele a mais pessoas e eu continue produzindo conteúdo aqui para vocês. E é isso, minha gente. Falou!